Ninguém te fala do vazio da estabilidade, mas hoje eu vim te contar como ele nos afeta e como você pode perceber que está vivendo esse vazio para sair dele. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Mariane e aqui no meu canal eu falo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever para continuar recebendo os meus vídeos. Estou aproveitando que eu estou numa recuperação aqui de uma cirurgia, não posso fazer nada, a não ser gravar os meus vídeos. Então entrei aqui numa frenesi de gravar vários vídeos aqui para o YouTube. O cenário que vocês estão vendo é meio que improvisado, não é no meu escritório, mas eu tô gostando bastante, a minha companheirinha tá ali. Acho que os próximos vídeos ela vai ficar ali. E o vídeo de hoje, eu queria falar sobre esse vazio da estabilidade. Na verdade, eu vi num post, numa rede social, uma psicóloga falando sobre isso. Eu achei muito interessante, porque foi exatamente o que eu senti quando eu conquistei ali uma fase mais estável da minha vida, sem perturbação, sem problemas. E eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo, porque parece que eu não estava feliz. Bom, eu venho de uma família que teve sim ali suas dificuldades, nunca passei fome nem nada, mas a gente tinha algumas dificuldades, a gente chegou a morar um tempo com os meus avós, depois a gente morou bastante tempo assim de aluguel, numa casa muito pequena, nunca passei dificuldades de fato assim, como eu disse, fome, frio, sede, mas era difícil, as coisas eram muito difíceis, eram punks, e a vida sempre foi bem turbulenta. Na minha infância, depois também ali na adolescência e quando eu fui estudar, né, fora. Na infância as coisas eram turbulentas porque era uma correria para pagar as contas, né, no dia, para pagar aluguel, e meus pais, né, trabalhavam fora o dia todo, então ficava com a minha avó, aí tinha essa questão, né, de estar longe deles e ao mesmo tempo quando chegava, presenciava ali algum tipo de estresse referente a essas contas, enfim, né, então era sempre muito essa energia de muita agitação. Depois, quando eu entrei na adolescência ali, logo consegui um trabalho. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, tinha ali meu dinheirinho, mas também já comecei a ir para uma fase de gastar muito, porque como eu tinha, né, pela primeira vez, um dinheiro que era meu, e no caso os meus pais não exigiam que eu ajudasse em casa nem nada, eu comecei a gastar demais, e aí essa fase de gastança foi pelo menos até uns 23 anos, assim, gastando demais. E minha vida era sempre essa montanha-russa de emoções. Depois eu fui fazer faculdade em outra cidade, detalhe, né, com bolsa 100%, e assim que eu cheguei na cidade eu já tive que arrumar um trabalho, porque não tinha condições, meus pais não iam conseguir me mandar dinheiro todo mês. Então, como eu não tinha o custo com a faculdade, meu custo era apenas com a moradia, enfim, alimentação, eu tive que correr, conseguir um emprego. A partir dali também foram muitos altos e baixos. Junto o trabalho com a faculdade, com essa rotina maluca, né? Eu super nova, 18 anos, recebendo ali meu dinheiro, que dava para eu pagar minhas contas, mas ao mesmo tempo era pouco, né? E ao invés de guardar, ao invés de planejar ali uma estabilidade, eu queria gastar. Mas eu acho que tudo isso também fez parte ali daquela infância, né? Meio que, entre aspas, escassa, da gente querer ter algo e não poder. Então, eu me enrolei com cartão de crédito ali, com 18 anos. Assim que eu cheguei na faculdade, praticamente já estava com cartão de crédito enrolado, que inclusive o banco abria contas para universitárias e dava limites de R$ 500 para universitários que nem trabalhavam, que nem eram registrados. E eu, né, fiz esse cartão e comecei a gastar, e esses R$ 500 viraram uma bola de neve que eu fui quitar só depois de um bom tempo. Durante esse período da minha vida, então, ali dos 17 até os 23, foi tudo muito turbulento, né? Então eu ia para a faculdade, aquela correria, e passava perrengue demais, e muita coisa acontecia, e às vezes estava chovendo e perdi o ônibus, às vezes perdi o ônibus, chegava em casa quase meia-noite. Uma vez eu perdi a conta da energia, eu achei que tivesse pago e não paguei, e o cara foi lá cortar a minha energia, e eu morava com outra menina, ela ficou brava, achando que eu não tinha pago porque eu tinha gastado dinheiro. Gente, era assim, era um caos. Era uma rotina muito caótica. Fora a vida amorosa, que eu não vou nem entrar aqui no contexto, gente, porque essa daí merece um vídeo só a respeito dela. Eu entrava em relacionamentos que eram furadas, não tinha um pingo de amor próprio. Eu sempre quis ter minha família, eu sempre quis ter minha casa, enfim, eu sempre quis, sempre almejei ser mãe e tudo mais. Claro que num momento onde a minha vida estivesse estruturada, né? E acabou que não aconteceu isso, eu, enfim, fui mãe antes, eu ainda estava no período da faculdade, mas aí quando eu engravidei, que aí eu tive um estalo de tentar melhorar minha vida, porque eu estava sempre no vermelho, contas no vermelho e tal, e aí foi aquele momento que eu tive um estalo. Comecei a organizar melhor as minhas finanças. Daí eu saí de um consumo excessivo para um consumo consciente,
Parei de gastar horrores com roupa, eliminei os meus cartões de crédito, renegociei todas as minhas dívidas e a minha vida ao lado do meu marido foi melhorando muito. A gente acabou mudando de cidade e aí a gente foi para um lugar melhor, uma casa melhor, um carro melhor, enfim. As coisas começaram a entrar num plano de segurança e estabilidade jamais vistas. Eu já tinha me formado, eu já estava trabalhando, ganhava um bom dinheiro. E aí que entrou esse vazio. E o vazio aqui é a questão de você sentir insatisfação, mesmo tudo dando certo, mesmo tudo estando perfeito. É uma angústia, você não sabe explicar. E aí eu pensei, será que eu tô com depressão? E ao mesmo tempo veio uma sensação de culpa muito grande. Porque você fala, como é que eu posso estar triste se eu tenho uma boa casa, se eu tenho um bom carro, se as minhas contas estão em dias? Como é que eu posso ter essa tristeza? E aí que eu fui, né, para terapia para tentar entender. Eu descobri que é justamente o momento que a vida ela entra num nível de estabilidade, né, esse marasmo pode confundir a nossa cabeça que está ali acostumada com aquele turbilhão de coisas. Inclusive meu próprio relacionamento, que no começo também era muito conturbado, tinha muitas brigas, eu era muito ciumenta, muito insegura. Eu cheguei numa fase de equilíbrio tão grande, de autoconfiança tão grande, de amor próprio tão grande, que as brigas finalizaram, assim, não tinha, sabe? Não tinha mais ciúme, não tinha mais desconfiança, não tinha nada. E aí eu comecei a questionar até se eu ainda amava meu marido. Será que eu gosto dele? Será que eu quero essa vida? Gente, é muito louco. E tudo isso porque a nossa mente, né, o nosso inconsciente, ele se acostuma com o caos. Então parece que está faltando aquele caos. Eu não tinha mais que sair correndo para pegar o ônibus para ir para a faculdade para assistir aula, porque senão eu ia perder a aula e eu ia ficar com falta. Eu não tinha mais que ficar naquela fissura de cartão e se eu vou ter o dinheiro para pagar o cartão e depois usar o cartão. Não tinha mais aquela loucura de acordar super cedo para pegar o fretado, porque agora eu trabalho de casa, eu consigo fazer um horário mais flexível, eu consigo levar meu filho para a escola. Então, no momento em que você não precisa mais lidar com tudo isso, não é que você sente falta daquilo, porque se me perguntar, você sente falta? De jeito nenhum. Era muito difícil, eu não sinto um pingo de falta de nada. Foi bom, foi importante, mas passou. Mas, ao mesmo tempo, parece que o teu corpo, ele tá pedindo, sabe? Por algo assim, vai, procura sarna para se coçar, procura alguma coisa para você brigar. E aí que tá esse sentido de se autoconhecer e perceber, entender, não, calma. Eu mereço estar aqui, né? Eu mereço estar nesse momento aqui tranquila, de paz, sem brigas, sem preocupação. E aí esse vazio é normal sentir. Você tem que sentir mesmo. Mas você tem que usar esse vazio para fazer outras coisas. Eu, por exemplo, agora entrei numa segunda graduação. O tempo me permitiu isso. É a distância, mas eu consigo fazer aqui meus horários. Faço um curso que eu sempre quis fazer, mas que no começo não levei tão a sério, porque, né, pessoas falando, dando pitacos. Então, utilize esse vazio para fazer outra coisa, para você crescer, para você melhorar, né? Seja uma atividade física, uma leitura, um hobby, algo ali para você não ficar pensando que você precisa, né, desse sobe e desce dessa montanha russa aí de emoções. A vida é muito melhor estável. Então, se você estiver passando por isso e está sentindo um vazio, está sentindo uma coisa esquisita, não se preocupa, é comum. E esse vazio faz parte, né, dessa calmaria. Utilize esse vazio para identificar que você está bem, que você está numa fase boa, né? E que permaneça assim por muito tempo. Me conta se você já sentiu esse tipo de vazio no momento que a sua vida atingiu um patamar de estabilidade e o que você faz para não confundir esse vazio com angústia, com depressão ou com infelicidade e insatisfação. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.